Shabbat Shalom, sejam novamente muito bem-vindos. Meu nome é Marco Rodrigues, somos aqui da Beit Sarrapanim, aqui diretamente de Portugal, associada aí às congregações Chuvu, ao redor de todo mundo, né? Nós aqui estamos hoje para ensinar novamente, como toda semana, a Paraxá da semana, né? Nós aqui nos pautamos na Torá, nós estudamos a Torá, mas sempre com a visão do Mashiach, sempre a visão da Brit Hadashah, da nova aliança, da aliança renovada, com entendimento na Torá, que é o maior livro de profecias que já teve em todo o tempo, em toda a Bíblia. O maior livro de profecias são os 5 livros de Moisés. Né? Pessoas pensam que são os profetas, são os Neviim, né? Muitas pessoas só têm a Brit Hadashah, acham que só o Novo Testamento serve, mas nós enxergamos, né? Até a Yeshua falou que se vocês não sabem onde me ver, vá lá na lei e nos profetas e vocês vão enxergar. Se vocês têm a lei e os profetas e não me viram, de nada serve, de nada entenderam o que é o significado da lei de Moisés, né? A Paraxá de hoje é a Paraxá Pinhas, que é o nome hebraico de Finéias, né? E muitas pessoas, e vocês vão ver hoje, muitas pessoas por aí contando a história de Finéias, quando, na verdade, a grande história de Finéias ela começa na Paraxá anterior, né? Na Paraxá Balaque, que é a Paraxá da última semana, né? Que a Balaque, só recordando, Balaque era o rei de Moabe, era um rei moabita, e Balaque chamou, estava ali na fronteira, nas fronteiras de Moabe, estava o acampamento de Israel, e Balaque foi e chamou Balaão, ou Bilam, em hebraico, que chamou ele para amaldiçoar o povo de Israel. Nós sabemos todo o desenrolar, sabemos, quem não sabe, veja a Paraxá na semana passada, Bilam vai, ao invés de proferir maldição, abençoa o povo, né, por 3 vezes, e tem todo o desenrolar, e Balaque fica muito chateado com Bilam, contratei para você amaldiçoar o povo, você abençoa, e Balaque, Bilam chega para Balaque e fala o seguinte: olha só, a gente não tem, Bilam, olha, eu não tenho como amaldiçoar o povo, né? Então vamos fazer uma artimanha, vamos fazer de uma outra forma. Vamos colocar as mulheres moabitas para seduzir, né? Para entrar no acampamento de Israel e para casarem com os israelitas. Assim, dessa forma, o que acontece? O povo de Israel acabaria se corrompendo, acabaria adorando aos outros deuses, adorando aos deuses moabitas, e dessa forma acabaria se corrompendo, e com isso eles mesmos cavariam a própria derrocada deles, eles mesmos não teriam mais a força que eles tinham, né? E termina para Balaque justamente com a ideia de um dos príncipes da tribo de Ruben, né, dos Rubenitas, né, que é Zimri, levando para sua tenda Cosbi, né? E Cosbi, ela era uma mulher que era idólatra, e Finéias, havia uma praga no meio do povo, o povo estava sendo destruído por conta desse envolvimento com as mulheres moabitas e as outras mulheres das outras tribos que eram associadas com a tribo dos moabitas, os próprios amorreus, né? Então, houve uma praga muito grande, Deus mandou que a tribo matasse todo aquele que tinha se prostituído com as mulheres de outro povo, e Finéias, numa ação de zelo, vai lá e enfia uma lança e atravessa os dois, atravessa tanto Zimri como Cosbi, né? Cosbi, que em hebraico é Casbi, que significa também filha da mentira, né? Mas começa então a Paraxá com o nome de Finéias. Mas a história de Finéias, o que aconteceu com Finéias, estava na Paraxá anterior. Por isso aqui tivemos que fazer um previously, fazer aqui no capítulo anterior, né? Mas começa já números 25, 10, 11, com o Eterno chamando Moisés e dando uma bênção, né? Na verdade, falando aí, fazendo uma aliança com Finéias. Finéias, para quem não recorda também, Finéias era o neto do sumo sacerdote Arão, ele era filho de Eleazar, né? Eleazar, que nós vamos ver, que vimos, inclusive, que Arão, quando morreu, Eleazar que foi nomeado sumo sacerdote no lugar de
a Arão, né? Os 2 filhos mais velhos de Arão tinham morrido, né? Ofereceram fogo estranho. Todas essas histórias estão conectadas. Mas hoje começa para Finéias falando justamente: então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo, não é no zelo de Finéias, é no zelo do Senhor, não consumi os filhos de Israel. O zelo de Finéias traduziu no zelo do Senhor. Finéias estava zeloso pela palavra do Senhor. Havia já uma ordem a Moisés para que os príncipes das tribos assassinassem ou matassem ou extirpassem no meio do povo aqueles que tinham se corrompido com as mulheres, com os outros deuses, estavam seguindo os outros deuses, para que não houvesse contaminação no meio do povo de Israel. Mas só que aí a gente tem vários problemas em cima disso, porque Finéias era um sacerdote. Se Finéias era o sacerdote, era filho do sumo sacerdote, nós temos o mandamento de que o sumo sacerdote não poderia assassinar, não poderia matar, não poderia ter contato com o cadáver. Mas Finéias assassinou a Zimri e Cosbi, né? Porém, foi algo que foi para salvação do povo. Aí que nós vemos a questão da ação para salvar o povo, uma ação até um pouco chamando assim uma ação redentora. Então, Finéias teve todo o mérito por conta da ação. Ele não simplesmente ouvia falar sobre o zelo, ele praticava o zelo, ele era zeloso. Zelo, inclusive, que tem a mesma palavra em hebraico, serve tanto para zelo quanto para ciúmes, né? Quando fala que é um Deus zeloso, muitas pessoas até cantam, tem ciúmes de mim e tudo mais, é porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Então, nós podemos associar a figura de Finéias com a figura, justamente, a figura da avodá, do trabalho, da obra. Finéias fez, e por isso Finéias foi recompensado com a descendência, com a linhagem do sumo sacerdote que partiria através dele. Próximo slide, por favor. E muitos sábios de Israel falam que Finéias tinha, na verdade, ou ao contrário, né, porque ele veio depois, Elias tinha o espírito de Finéias, de Pinhas. Por quê? Porque da mesma forma que Finéias foi zeloso, Eliarro, ele era zeloso. E como estava lá em 1 Reis 19:10, e também que é o mesmo verso 14, é exatamente igual o mesmo verso, quando aquela história, quando Elias se esconde na caverna porque está com medo de Jezabel, que estava matando os profetas do Senhor, né? E Elias achava que estava sozinho, depois no final Deus fala para ele, 7.000 não se dobraram a Baal. Nós estamos falando aí novamente do povo se corrompendo através da mulher, que Jezabel era a mulher do rei de Israel, que era o rei Acabe, a mulher corrompendo o homem novamente. Da mesma forma, trazendo o culto de outros deuses. E novamente, quem foi zeloso nessa época? Elias. Fala lá em 1 Reis 19:10 e também no 14. Ele respondeu, o Senhor tinha perguntado a ele, Elias, o que fazes aqui na caverna? E Elias respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então, há esse entendimento dos sábios de Israel, vocês podem ler em alguns comentários, principalmente no Targum, fala alguma coisa sobre isso também, fala sobre Finéias ser Elias, né? Finéias ter o espírito de Elias, e nós entramos aí já no tema, como falamos em algumas semanas anteriores, sobre o tema que é muito falado em algumas correntes do judaísmo sobre reencarnação, ou sobre transmigração de alma, ou sobre vários temas aí. Nós, inclusive, podemos citar uma das pessoas que refuta essas ideias, que é um dos rabinos de Israel, dos grandes sábios de Israel, que é o Sadia Gaon,
que escreve justamente sobre discordando sobre essa questão que surgiu aí, né, perto do ano 800, 900, surgiu já essa questão com alguns grupos falando sobre a reencarnação, sobre voltar, sobre poder não completar a sua missão. E nós sabemos das escrituras que cabe ao homem morrer uma só vez. Mas como que a gente consegue encaixar tudo isso? Porque dessa forma fala que Finéias é Elias, né? Do mesmo espírito de Elias e Finéias, eles tinham o mesmo espírito. E também nós sabemos que Yohanan, João Batista, também tinha o mesmo espírito de Elias, né? Inclusive, Yeshua fala que Elias já veio, olha aí, João Batista. Na verdade, estava fazendo referência, inclusive, ao livro de Malaquias, que fala que Elias veria antes do Mashiach. E por isso que nós cantamos, a cada final de Shabat, nós cantamos Eliyahu Hanavi, também deixamos o copo de Elias no ceder de Pessa, porque nós cremos que Elias voltará novamente, o próprio Elias voltará antes do Mashiach Ben David, que é o rei Mashiach, voltar. Né? Mas como que a gente consegue conectar isso? Existe o princípio judaico, né, se eu não me engano, está até no próximo slide, a palavrinha, que é essa palavra, que é devekut. Devekut, que é devak, que no hebraico moderno significa cola, né? Mas devekut significa você agarrar-se, você juntar-se, né? Mas de uma forma que você praticamente poderíamos traduzir como seguir, mas seguir de uma forma associada com os mesmos princípios. É praticamente como se você tornasse a mesma pessoa ou copiasse aquela pessoa. E no judaísmo existe esse princípio de devekut. E os sábios dizem que quem pratica devekut, quem segue esse princípio de devekut, na verdade, é como se a própria pessoa se transformasse naquela pessoa em que ela está se agarrando, se firmando, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, que Elias, mesmo espírito de Elias e Finéias, na verdade é por causa do zelo, do devekut, dos mesmos princípios em que eles se agarraram. Eles passaram por situações parecidas de líderes sendo corrompidos por mulheres estrangeiras trazendo o culto a outros deuses. Então, eles vieram no mesmo espírito. Então, Elias, tanto quanto Finéias, vieram trazer a mensagem de retorno, uma mensagem de chuva, né? De volta ao caminho do Senhor. Assim como João Batista, o imersor, Yohanan, ele trouxe a mensagem justamente de retorno, de volta, de deixa os cultos aos outros deuses. Lembramos que a sociedade judaica no primeiro século ela estava passando por um processo de helenização muito grande, pessoas que estavam desfazendo a sua circuncisão, desde a época dos Macabeus, nós vemos isso na história de Hanukkah, na história dos Macabeus, que muitos estavam se helenizando e continuaram se helenizando, e depois a própria cultura romana, greco-romana, se instalou em Israel, então muitos estavam seguindo esses caminhos, e a mensagem e o zelo de todos era o mesmo. Então é esse o princípio. Quando a gente fala que um está no espírito do outro, a gente não está falando que Finéias morreu, encarnou em Elias, Elias morreu, reencarnou de novo em João Batista, e esse vai reencarnar em alguém que vai trazer a mensagem. Não, nós não estamos falando disso, estamos falando de devekut. E essa mensagem, ela é presente, de imitar, de ser imitadores. Quando eu falo sejam imitadores, o que vocês lembram? É o próximo slide. 1 Coríntios 11:1, que também tem 1 Coríntios 4:16, Filipenses 3:17, sejam meus imitadores, Rav Shaul falando, sejam meus imitadores como eu também sou imitador de Cristo, do Mashiach. Fala justamente de devekut, que nós tínhamos que seguir as mensagens de Rav Shaul, as mensagens de Paulo, as mensagens daquele fariseu que teve um encontro com Mashiach, que transformou o seu interior, entendeu a mensagem completa do judaísmo com o Mashiach, porque eles esperavam o Mashiach. Isso é importante falar. O judaísmo messiânico, todo o judaísmo é messiânico, todo o judaísmo espera o Mashiach. Mas nós aqui temos a consciência que o Mashiach
foi e é e sempre será Yeshua. Nós sabemos que ele veio como Mashiach Ben Yosef e ele retornará como Mashiach Ben David. E isso nós não tiramos da Brit Hadashah, nós não tiramos do Novo Testamento, nós tiramos dos escritos dos sábios, nós tiramos dos escritos judaicos, dos comentaristas da Torá. Não é algo inventado, não é algo que nós falamos, quando falamos, o Mashiach só vai vir uma vez, vai retornar. Tem algumas pessoas, alguns segmentos que creem que o Rebbe de Lubavitch seja o Mashiach. Mas como se o Rebbe de Lubavitch morreu e eles defendem da mesma forma, esses que defendem, não estou falando que o Rabad defende, como alguns pregam aí fora, o Rabad crê que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach. Não, mentira. Um segmento, alguns seguidores pensam dessa forma, mas não todos. A sua grande maioria não. Mas como eles vão justificar algo se ele morreu? Alguns dizem que ele não morreu, que ele vai voltar. Engraçado, né? A mesma coisa que nós fazemos aqui, o mesmo assunto que nós falamos aqui. Mas ser imitador, fazer a devekut, nós temos que perseguir ser como o apóstolo Paulo. Em outra passagem, também nós temos que perseguir como Pedro. Nós temos que perseguir ser como os apóstolos. Quando fala perseverar na doutrina dos apóstolos, é ser imitadores deles. E que eles eram? Eles não eram aqueles que estão de auréola pintado num quadro, com roupas romanas. Eles eram judeus, seguiam as orações. Hoje aqui já fizemos o Nishmat Korai, que é a tradição, que tem livros falando contra o Mashiach, mas fala que Pedro escreveu e espalhou pelos 4 mundos, pelos 4 cantos do mundo, o Nishmat Korai e muitas outras orações do Sidur. Então, a mensagem de ter o Espírito, nós temos que ter o Espírito do Mashiach. E falando em Espírito, essa paraxá, ela remete a tudo isso, porque nós começamos falando de Finéias e terminamos essa paraxá, falamos de Yehoshua, de Josué, Moisés pedindo a Adonai, pedindo a Deus, pedindo a Hashem, um sucessor que guiasse o povo. Por que ele pediu um sucessor? Moisés já era o líder, Moisés já era era Moisés, não precisa de descrição, era aquele que recebeu a Torá do Eterno, que resgatou o povo de Israel, de Israel que estava no Egito. Mas ele pediu um sucessor para que continuasse a obra, que passasse adiante, que permanecesse em devekut, que permanecesse em imitação, aquele que ia imitar o seu mestre. Praticamente aquela brincadeira, o mestre mandou, né? A gente tem que seguir esse princípio, a gente tem que seguir esse parâmetro. E lá em Números 27, 18, já indo para o meio do final dessa paraxá, já fala ali, depois que Moisés ter pedido um sucessor, o Senhor, Adonai, disse a Moshe, dizendo, chame Yehoshua, o Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Engraçado, né? Muitas pessoas falam que o Espírito Santo só desceu em Atos 2, em Pentecostes. Nós vemos como o Espírito foi dividido entre os 70 anciãos. Como o Espírito usava o povo. Como o Espírito, e aí nós estamos falando, não é qualquer Espírito, nós estamos falando da Ruach HaKodesh, estamos falando do Espírito Santo. Como que ele agia naquele povo? Vocês lembram do episódio de Josué e Caleb e a intrepidez, a autoridade que eles falaram? Quando os 10 espias deram mau relatório, eles deram um relatório verdadeiro e nós cremos na palavra, nós vamos adiante, nós vamos vencer, a terra é próspera, nós vamos entrar na terra. E muitas pessoas pensam o seguinte, que a pessoa, ela precisa, depois que a pessoa impõe a mão, e aí estamos falando de impor a mão, nós estamos falando não só de uma forma de ordenação, não só uma forma de transmissão da autoridade, mas estamos falando também
na forma da transmissão do Espírito, porque lá nos 70 anciãos eles não tinham o Espírito e receberam o Espírito de Moisés para julgar o povo. Mas aqui não, aqui aconteceu o contrário. Em Yehoshua, em Josué, já tinha o Espírito. E por isso foi imposto a mão sobre ele. Então aqui, gente, essas duas figuras, a figura de Finéias e a figura de Josué, elas nos remetem justamente às duas figuras que nós precisamos imitar, aos dois níveis de Devekut que nós precisamos imitar. O primeiro, Finéias, que era justamente de Arão, o primeiro Finéias, que era justamente de Arão, que era justamente do sacerdócio, que era justamente aquela intrepidez, o zelo pela Torá, e essa figura que era a figura de Yehoshua, de Josué, que tinha o Espírito. Não adianta ter a Torá, não adianta ter o zelo sem ter o Espírito. E não adianta falar, eu sou cheio do Espírito, e não ter a obra, não ter a avodá, não ter o zelo, não ter o trabalho, não ter justamente o ir, o fazer, o praticar, o aprender a Torá e praticar ela na sua vida. Esforno, Ovadiah Esforno fala sobre essa passagem de Josué, falando dessa imposição, do Josué ter o Espírito, fala que é alguém que está pronto e digno de ser apresentado ao Rei dos Reis. Temos uma expressão semelhante em Êxodo 31:6, onde a Torá fala que as pessoas são equipadas, dotadas da quantidade necessária do Espírito Santo para capacitá-las a realizar as tarefas que lhes são atribuídas. Nós somos cheios do Espírito para que nós pratiquemos as tarefas, as obras. E nós temos que estar, assim como essas duas figuras, pronto, como Finéias estava pronto, zeloso e digno, merecedor, recebedor do Espírito do Mashiach, do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh, que é a figura de Yehoshua, de Josué. Nós precisamos nos agarrar a essas figuras. Nós precisamos ser imitadores de Paulo, ser imitadores de João Batista, ser imitadores de Pedro, ser imitador de Mashiach. Todos eles têm características e atributos que são atributos do Mashiach. Por isso estudamos sobre essas figuras, por isso estudamos sobre a vida delas. Por isso também estudamos sobre os tzadikim, sobre os justos ao longo dos tempos. Aqueles que, por zelo da Torá, elas praticavam, elas estudavam, elas comentavam a Torá. Mas o importante é saber que Torá sem Espírito, Espírito sem Torá, não está completo. Próximo, por favor. O nosso papel é esse aí. Nós estamos numa corrida de revezamento. Nós aqui, e o judaísmo de uma maneira geral, e temos que trazer isso para dentro do judaísmo messiânico, quanto muitas congregações, quantas comunidades aí fora só mantêm aquele nível de conhecimento restrito àquelas pessoas que estão ali em cima, o conhecimento é o que transmite a obra, é o espírito, é o conhecimento, é os dois juntos, é o que passa o bastão. Por isso que sempre falamos aqui nas nossas aulas, nas nossas transmissões, estamos sempre falando, falamos muito até da Yeshivá, vá estudar, vá para Yeshivá. Por quê? Porque o nosso maior interesse é formar vocês. Assim como quando Finéias foi designado, Eleazar estava ainda fazendo sendo sumo sacerdote, estava ali praticando o sumo sacerdócio. Quando
Yehoshua, Josué foi escolhido, foi imposto, Moisés ainda estava na liderança. Nós estamos no final do livro de Números, ainda tendo toda a narrativa de Deuteronômio antes de Moisés morrer. O nosso papel, e até aquele clichê, né? Se você ama uma pessoa, não espere para você falar que ama a pessoa no discurso do velório dela. Ame em vida. Faça em vida, faça enquanto você ainda tem vigor, faça enquanto ainda você tem força. E o nosso papel é de passar adiante. O nosso papel é capacitar vocês, é capacitar todos aqueles que têm interesse em se agarrar, grudar, juntar, de ensinar vocês a chegar a outras pessoas. O mais difícil não é ensinar. O ensinar é muito fácil. O mais difícil é ensinar a ensinar. E é isso que nós fazemos aqui. Essa é a verdadeira missão do discipulado, do ministério, do construir o reino. Não é uma mensagem de salvação. Gente, uma mensagem de salvação é uma mensagem muito supérflua, egoísta. Ah, eu salvei, você está salvo, você tem que aceitar Yeshua para ser salvo. Não é só isso. A mensagem tem que ser trocada, a mensagem ela tem que ser falada da forma como Yeshua nos convidou. Yeshua não nos convidou para sermos salvos, mas para juntos construirmos o reino, para que ele venha. Então a mensagem que nós temos que dar, transmitir é: você está preparado? Você está pronto assim no zelo de Finéias? Você tem o espírito assim como Josué? É essa mensagem que nós temos que transmitir, porque se você está pronto, se você é digno de receber o Espírito, a mensagem é: venha, para que nós possamos construir o reino de Deus juntos, aqui, para que o Mashiach venha, para que Deus habite no meio de nós, dentro de nós, no meio de nós. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Um Shabbat Shalom para todos vocês.